Boa tarde a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Verde Experience, um evento que foi abraçado por um outro evento chamado Green Fest, o maior evento de sustentabilidade de Portugal. É com muita felicidade que a gente faz parte dessa programação e consegue colocar um megafone em pessoas inspiradoras aqui do Brasil, com o nosso português brasileiro, para chegar em Portugal, para chegar em Moçambique, na África como um todo. Então, desde já, faço isso em todos os episódios. Agradeço ao Green Fest por abraçar essa programação. E fico muito feliz que eu estou aqui olhando esses dois rostos aqui, Rafa e Bruna, duas pessoas queridas, competentes, que eu gosto muito de ter junto de mim. E eu acho que a gente deveria bater esse papo, né? Toda a programação do Verde Experience foi pensada para ou apresentar pessoas que precisam se conhecer, para provocar, na verdade, uma conversa que eu gostaria de ter na mesa de um bar, num café. Eu acho que a gente está precisando falar sobre alguns assuntos que nós sabemos que são sérios, mas está todo mundo tão atolado de informações que a gente está tentando fazer isso de uma forma mais leve. Então, o Verde Experience chega com essa roupagem de bate-papo entre pessoas inspiradoras, para a gente ter conversas incríveis, para assuntos sérios, pertinentes e necessários. Então, Rafa, Bruna, bem-vindos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É um presente para a gente, cada bate-papo que eu tenho. E esse aqui, para encerrar o segundo dia, eu tenho certeza que vai ser de uma riqueza tamanha para quem está assistindo. Para começar, e a gente já começar a escutar a voz de vocês, eu quero pedir para que vocês se apresentem. Eu não quero fazer aquela do mediador que vai apresentar as pessoas. Eu quero que vocês cheguem, né, como se estivesse chegando à nossa mesa aqui do Happy Hour e se apresente. Bruna, por favor, diz quem é Bruna, o que é que Bruna faz, o que é que ela traz para a gente. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Rafael. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite. Estou muito feliz em poder estar participando desse momento contigo. Bom, Bruna, né? Hoje eu já estou no serviço público há bastante tempo, né? Recém voltei para Recife, né? Muito prazer em estar aqui na minha cidade. Recebi um chamado e, enfim, não tinha como dizer não, né? Hoje eu estou gerente geral, Desenvolvimento Sustentável e Inovação para a Igualdade de Gênero na Secretaria da Mulher do Recife, né? Tenho uma experiência aí, como já falei, dentro do Executivo Federal, dentro do Legislativo Federal, e também tenho aquilo que eu faço com carinho e amor, que são minhas ações sociais, né? Como voluntária em projetos sociais. Boa, Bruna, bem-vinda. Rafa. Pedrinho, Bruna, prazer. Prazer a todos que estão assistindo. Eu sou o Rafa Weissman, estou hoje de camisa preta, sou um cara de 38 anos, tenho pele branca com a cara de judeu, para quem não consegue me ver, mas consegue me ouvir. Estou aqui com um muro de pedra lindo atrás de mim, porque eu estou na praia de Pirangi, na frente do maior cajueiro do mundo. Vim para cá porque todo final de semana eu entro e me conecto com a nossa natureza mais humana, que é a natureza que a gente pode ver, tocar e falar com ela. Estou gerente de transformação digital e sustentabilidade, Bruna, aqui na SECTI, na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco. É minha primeira oportunidade de estar trabalhando no serviço público, diferente de Bruna. Sou acadêmico, sou empreendedor, sou inovador social, professor, palestrante, sou um ser humano. Eu acho que todos nós somos múltiplos e plurais. Então, muito bom saber que você trabalha com a pauta sustentabilidade e diversidade de gênero, que eu trabalhei na Suécia, num grupo de pesquisa voltado para a transformação de territórios rurais e diversidade e gênero, com a professora Susan Paulson, que é a maior pesquisadora de gênero dos Estados Unidos. Então, é isso. Se eu for falar muito aqui, Pedro, como você me conhece, eu vou ocupar meia hora. Então... Mas eu vou puxar de vocês, fique tranquilo que eu vou puxar de vocês. Temos aí uma horinha pela frente, uns 45 minutos, eu acredito, 50 minutinhos para conversar bastante. Gente, eu quero começar, eu nem estou fazendo isso, tá? Todo o Verde Experience, todo bate-papo, todo episódio, a temática é uma pergunta, se vocês pararem para analisar. E o mais comum, o mais normal seria o óbvio, né? Seria eu começar já fazendo essa pergunta. Eu não estou fazendo isso, não. Estou fazendo diferente. Eu destrincho a pergunta em outras e vou fazendo o papo fluir. Mas, especificamente nesse episódio com vocês,
eu quero jogar a pergunta de cara, chegar com os 2 pés na porta, porque eu preciso saber a opinião de vocês sobre isso, né? Muito se fala sobre inovação na gestão pública, mas, afinal, essa inovação está realmente acontecendo ou isso está no âmbito do discurso? Bruninha, o que é que você diz? Com certeza está acontecendo. Assim, eu vivo a inovação na prática, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos, tanto na gestão municipal, estadual e a nível federal também. Ela está aí. Posso dar alguns elementos que a gente vive hoje dentro da prefeitura, e aí quando eu falo de inovação, não necessariamente a gente está falando de inovação com tecnologia, porque existem várias outras formas de inovar, né, que não necessariamente estão vinculadas à tecnologia. A gente tem, por exemplo, uma secretaria executiva de inovação urbana com projetos incríveis dentro da prefeitura, né? A gente pode citar aqui o Mais Vida nos Morros, o Recicla Mais, né? E também a própria transformação digital que a Prefeitura do Recife está vivendo hoje é um exemplo com o Conecta Recife, né? O aplicativo, a gente está dando um show de bola aí, né? Com a vacinação contra o Covid. Então, enfim, eu acho que a gente vive isso na prática e parece que está muito longe e são elementos que a gente talvez ache que tenha dificuldade de enxergar, né? Mas eles estão aí, estão aí. Existem Vou fazer o seguinte, antes de passar até para a Rafa, eu vou até pedir para aqui, porque você citou alguns exemplos, então vamos pegar pelo menos 1 ou 2, vamos explicar, porque quem não conhece, né, a realidade aqui da gestão vai entender, de repente, o Mais Vida nos Morros ou Conecta, para as pessoas entenderem que tipo de inovação é essa que está acontecendo, inclusive, às vezes, sem a necessidade da tecnologia digital. Posso falar do Recicla Mais, na verdade, porque é um grande xodó. Eu sou encantada pelo Recicla Mais. E, assim, eu acompanho muito de perto, porque a gente faz a gestão e dá o suporte a uma cooperativa formada só por mulheres, né? E aí a gente tem aí uma inovação e a sustentabilidade também e o recorte de gênero, né? O Recicla Mais a gente trabalha com plástico, né? E aí transforma esse plástico em produtos, né? A gente conseguiu fazer a instalação de equipamentos através da Secretaria Executiva de Inovação Urbana da Prefeitura, dentro da cooperativa, onde as mulheres pegam o plástico, trabalham em cima deles, né? Trituram e transformam aquilo, por exemplo, em cestos, em cachepô, em porta-lápis, enfim. E aquilo agrega a renda dessas mulheres. O valor agregado do produto se transforma, né? É um produto que ele deixa de ser simplesmente o plástico vendido, ele é transformado num produto final que tem um valor agregado muito maior, né? Implementando ainda mais a renda dessas mulheres. O Mais Vida nos Morros é uma paixão, assim, eu já rodei bastante, conheci, e aí você vê a inovação dentro da comunidade, dentro dos territórios, o engajamento comunitário, né, para transformar aquele espaço urbano. É incrível, a gente vê aí a cidade colorida, né, e as pessoas se sentindo parte daquilo ali. Eu sou apaixonada também pelo Mais Vida, e o Conecta, né, o nosso aplicativo da prefeitura, estamos ainda trabalhando em cima dele. A proposta é que a gente consiga chegar em um momento onde todos os serviços da prefeitura estejam ali dentro do Conecta, e aí a gente está muito mais próximo da população, né? Então, assim, com cliques, a gente consegue acessar todos os serviços da prefeitura. Boa, Bruninha, obrigado aí por resumir, né? Porque eu sei que são projetos que cada um merecia um tempo maior para serem melhor descritos, né? Mas, enfim, obrigado por resumir. Rafa, responde para mim, inovação na gestão pública está mesmo acontecendo, na tua opinião? Pegando o gancho de Bruna, quando ela fala projetos com inovação sem tecnologia, eu gostei do que Pedro falou, que é sem tecnologia digital, porque com tecnologia eu acho que até tecnologia humana é agora chamado, são práticas e ferramentas humanas, então tudo tem tecnologia. O Recicla, eu tive a oportunidade de participar quando eu assinei um ACT com Túlio Ponzi, para doar por um tempo aquele container que fica lá no espaço do Inovação Urbana. Eu tive essa ponte e dentro da SECTI a gente já está trabalhando com laboratórios de inovação, conseguindo transpassar qualquer tipo de fronteira física, fazendo laboratórios digitais com várias equipes de várias secretarias do governo para transformar o jeito
com que as pessoas se comunicam, o jeito com que elas fazem e usam os sistemas internos dela de burocráticos, e elas estão cada dia mais colocando ali a mão na massa para transformar todas as diretrizes de cada secretaria do governo. Então, eu estou trabalhando diretamente junto, até na presidência da Usina Pernambucana de Inovação, parte dela nas reuniões semanais lá na SECTI. Então, eu só vejo inovação o tempo inteiro dentro do governo. Ela está acontecendo na real, de verdade. Boa, gente. Obrigado por começar já jogando aí a resposta de vocês em relação à pergunta. E agora eu quero fazer uma pergunta especialmente para a Bruninha, mas quando eu falo assim especialmente, vamos pensa, é como se a gente estivesse numa mesa, estamos conversando. Então, Rafa querendo dar a contribuição, assim como quando eu fizer uma pergunta para a Rafa, Bruna também, fiquem à vontade, inclusive para que vocês possam se perguntar. Uma pergunta que surja, vocês podem fazer uns para os outros, tá? Vamos ver aqui como 3 pessoas aqui conversando. Mas para a Bruninha, eu queria falar de uma coisa. Isso é uma observação até minha, assim, especialmente aqui na nossa cidade, a gente vê um secretário executivo muito jovem na Secretaria da Juventude. A gente vê mulher à frente da Secretaria da Mulher. Então, a gente vê uma representatividade, uma preocupação em relação à representatividade aqui na Prefeitura do Recife hoje. Mas eu quero ir além, eu quero expandir os olhares para além daqui da realidade do Recife, trazendo um pouquinho sim para a realidade de cá, mas também expandindo para além. Eu queria saber se tu achas que a gente tem hoje uma diversidade dentro da gestão pública. E quando eu falo de diversidade, não só ter a representação de um jovem na Secretaria da Juventude, de uma mulher na Secretaria da Mulher, que seria o óbvio para a gente ter aquela representatividade e ter pessoas com lugares de fala, digamos, mas se a gente realmente já consegue perceber que, independente dessa representatividade que buscam, né, para temas específicos, a gente consegue ver uma pluralidade de tipos de pessoas na gestão pública brasileira. É o óbvio que não é tão óbvio, né? Eu diria, porque a gente. Verdade, Bruninha. Bom, eu acho que Recife é um exemplo disso, né? A partir do momento que o prefeito toma a decisão de fazer uma construção do secretariado com paridade de gênero, né? Então, para mim, isso aí é incrível, né? Você ter pastas como saúde, por exemplo, finanças, infra, com mulheres. Então, a representatividade, ela está, sim, acontecendo. Eu acho que a gente precisa buscar isso cada vez mais, né? Ocupar esses espaços. E eu acho que a Recife inova nesse ponto, né? Com essa representação, sem dúvida. E tu achas que isso tu consegues enxergar em outras, na gestão pública brasileira, quiçá até... não, global é muito, mas como a gente está num público aqui, Portugal, Moçambique, eu quero ver se a gente consegue ter uma leitura também nesse âmbito, né? Da gente expandir mais um pouco, até jogando um revival que veio aqui na minha mente, no último Verde Experience, eu até conversei com Silvia Siqueira Campos, e a gente falou sobre, será que há uma escalada da diversidade na política brasileira realmente, sabe? Então eu queria ver se tu acreditas que essa felicidade que você está tendo em perceber, e quem está dentro, né? Você dentro da gestão pública municipal aqui do Recife, se você acha que se você percebe isso em outras gestões, em outros âmbitos. Eu acho que a gente está engatilhando, assim, é um caminho a ser trilhado, né? São muros e barreiras a serem quebradas, e eu acho que a gente está traçando esse caminho, e eu não vejo isso só dentro da gestão da Prefeitura do Recife, mas outros espaços também, né? Óbvio que são muitos desafios ainda. A gente pouco a pouco vem ocupando, mas que precisa ocupar ainda mais, sem dúvida. Sim. Rafa, vocês não foi por acaso que eu escolhi vocês, né? Vocês têm perfis assim que não estão dentro apenas da gestão pública. A Rafa, por exemplo, ele é empreendedor, ele trabalha na academia, dá aula na pós-graduação. Então é bacana porque a gente começa a ter uma visão ampla, né? E fora tudo isso, nós somos cidadãos atuantes, digamos assim. Então a gente está sempre ligado nessas questões das causas sociais e ambientais. E aí eu queria saber, Rafa, você que teve um histórico muito no setor privado, né? Anos de carreira, digamos assim, no setor privado, empreendendo no seu próprio negócio, com temática de sustentabilidade, meio ambiente, inovação. Se você enxerga que está tendo, e agora hoje na gestão pública, né? Então, se você enxerga que está tendo uma mistura, uma boa mistura e uma boa conversa entre o setor público e privado no Brasil. Eu pensei que era mais fácil pessoas de fora entrarem
para o governo e levarem sua alma e sua filosofia. Só que a gente tem uma Constituição de muitos anos que ela é sólida, ela tenta passar por algumas quebras de paradigmas, mas ela é muito sólida. A burocracia é dura, a gente nem é os Estados Unidos capitalista monstro tudo rápido, e a gente tenta criar um pezinho ali em Portugal, Europa, com a social-democracia mais desligada, arrojada, e a gente fica no meio. Então, é muito difícil a gente trazer essa alma, esse espírito empreendedor para quebrar paradigmas na estrutura de legislação, normas do governo. Eu pensei que eu poderia fazer, ainda sou muito novo lá, mas a gente traz e cria fricção, atrito, que leva as pessoas que têm muito tempo dentro, começam a olhar com outra forma para a gente e para o que acontece. Isso é um trabalho de formiguinha, eu não dá para ver resultado ainda, estou muito novo, talvez Bruna consiga ver mais resultado com o tempo dela, mas eu ainda estou engateando lá e friccionando. Todas as empresas podem fazer licitação, podem entrar com documentação, participar, mas elas precisam fazer o passo a passo igualzinho de todos os processos e serviços. Então, eu de fora, para entrar e fazer uma licitação, construir, por exemplo, um parklet do Recife, com o prefeito Geraldo Júlio, era uma burocracia imensa. E agora eu entendo do lado de dentro que não pode ser de outra forma. Não tem como ser super empreendedor ali dentro, fazer mais rápido. Tem que passar pelo sistema SEI, tem que colocar DDO, tem que colocar nota de empenho, de serviço. São mais de 18 documentos, Pedro, para eu comprar 200 camisas para um evento simples. E se não for assim, há uma facilidade de corromper o sistema. Já é fácil. No Brasil já existem formas de você corromper. E se não for burocratizado com esse sistema, com várias pessoas olhando, aí vai desandar mais ainda. Então, eu não vejo solução, tá? Sinceramente, eu não vejo solução para trazer o empreendedorismo para dentro do governo. Não existe. Uma coisa é água e a outra coisa é árvore, né? Uma coisa é sólida, rígida, a outra ali é água. Ela faz parte, claro, a árvore precisa da água para viver. O governo precisa da empresa para viver, porque as taxas são todas pagas pelas empresas. Então, empresas precisam crescer, funcionar, dar lucro, porque senão o governo morre. Então, uma está interligada à outra, mas são coisas completamente diferentes no funcionamento. E, Bruna, o que é que tu acha sobre isso? Pode puxar, Rafa. Pode puxar. Estamos aqui no papo. Você tem mais experiência do que eu no governo. Não, mas é isso. Assim, a burocracia, infelizmente, ela é necessária. São ferramentas necessárias para que a gente tenha minimamente o controle. E é difícil. A gente, enquanto servidor público que está ali, tem também o outro lado, né? Nós, enquanto servidores, precisamos também ter uma segurança daquilo. Então, assim, eu não vejo outro caminho também. Eu acho que ela é necessária. Eu acho que a gente pode construir ferramentas, né? E eu acho que pouco a pouco a gente vem trazendo algumas ferramentas para tentar facilitar. Mas em algum ponto a gente vai chegar no entrave que não dá para a gente ultrapassar, sem dúvida. Eu ia provocar vocês exatamente sobre esse ponto. Eu sei que vocês meio que já entrou na pauta, já entrou na roda, a Rafa meio que falou a opinião dele, mas eu queria colocar um marca-texto assim em cima dessa pergunta, uma lupa, digamos assim, em cima dela, para a gente tentar sobre isso ainda. Porque eu vivenciei muito trabalhando com projetos sociais a crítica do poxa, estamos na ponta, estou na comunidade, eu sei da realidade e eu tenho uma solução para isso. Na minha ONG ou no meu projeto social, eu desenvolvo uma solução que pode suprir a falta de educação, por exemplo, né, o contraturno escolar para crianças, por exemplo, que não têm a escola em tempo integral, então vai para a escola de manhã, à tarde pode se envolver no tráfico, por exemplo. Né? Então, ONGs, por exemplo, que fazem esse tipo de trabalho, eles chegavam para mim para dizer, Pedro, poxa, eu tenho uma solução. E ela não é cara, ela existe e não é cara. Por que é que eu não posso chegar no poder público, na gestão pública, apresentar a solução? Por que a gestão pública não olha para a gente como solução para aquele território e, quiçá, até para escalar isso para outros territórios, para outras regiões? Até lapidar, mesmo que a solução não esteja 100%,
porque, né, gestão pública a gente está falando de uma capilaridade imensa. Então, mesmo que a aluna esteja pronta, eles falavam muito isso. Poxa, se não está 100% pronta, com certeza dá para investir mais um pouco para ela ficar fechada e levar à frente, trazer a gente para o combate, indo para lá para o dia a dia, né, investindo também na gente, fazendo por onde até a gente possa sobreviver, né, através de um investimento que não vai ser caro. Coloca isso em aspas, tá? Isso tudo são coisas que eu escutava. Que não vai ser caro e a gente poderia estar levando isso, construindo isso junto com a gestão pública. Esse tipo de crítica, esse tipo de fala, como é que vocês enxergam? Vocês acham que há um caminho? A Bruna falou uma coisa bem interessante aí. Ela falou sobre criação de ferramentas. Falou, a burocracia ela é necessária, a gente precisa dela no Brasil, então não é a quebra da burocracia, mas ao mesmo tempo ela trouxe um outro lado que fez. Podemos criar ferramentas. Como é que a gente poderia, de repente, olhar para soluções criadas pelo terceiro setor, pelas ONGs e dizer, poxa, vamos apostar nisso aí? Né? Como é que isso poderia facilitar esse diálogo entre o terceiro setor e gestão pública, Bruninha? Bem, a gente vem tentando, né, o serviço público, até o próprio Miroski, né, que é o marco regulatório do terceiro setor, ele vem nessa intenção de trazer para perto, trazer para dentro. E aí eu queria te falar uma coisa, Pedro, assim, que quando você fala, eu estou na ponta, a gente está ali, e de fato, tipo, é necessário. E uma coisa que eu sempre digo também é, falar assim, Bruna está ali sentada, mas eu não tenho a solução de tudo. E assim, a solução, ela na verdade está na ponta. A gente precisa parar, ouvir essas pessoas, ouvir quem está nos territórios, ouvir quem está ali vivendo aquelas problemáticas, porque a solução, a resposta também está ali, né? Eu não sei se eu consigo te responder, assim, quais são os caminhos e as ferramentas, né? Principalmente agora, por exemplo, que é um momento extremamente difícil, né? A gente está num momento de restrição fiscal devido à pandemia de Covid-19, da Covid, e assim, por exemplo, compra direta é um problema. Pedro está falando sobre pequenas empresas, pequenas soluções, startups. Eu falasse startups, a pessoa tem umas soluções e aí o governo compra. A gente está pensando como fazer isso. Então, existem alguns programas de bônus tecnológico para investir R$100 mil em soluções reais. Lançamos mais de 60 milhões no Fundo Inovar, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, trazendo. Tem o Social Code, que é um programa da Diretoria de Inovação, com o Hugo Medeiros, que é o diretor que trabalha junto com a minha diretoria também. Então, dentro ali, a verba que vem federal e do governo estadual também para a secretaria passar para essas soluções já existe. Ela é pequena, muito pequena para o que a sociedade precisa. Então, existe essa necessidade social e, do outro lado, existe a realidade governamental do que tem disponível. Se você pegar a verba que a gente tinha para ciência e tecnologia do Ministério Federal e olhar para 4 anos atrás e com o governo atual, a gente vê que ela caiu, tinha 100%, caiu, tem 20% do que a gente tinha. Então, assim, como é que a gente faz com uma demanda que, na verdade, era 200%, tinha 100%, tinha metade. Agora tem 20%, quer dizer, tem 400% a menos do que a gente precisa. Então, existe um problema grande. Michael Porter, um cara estudioso que fala sobre problemas sociais, ele diz que a gente tem que incentivar mais negócios mesmo, não negócios sociais 2.5, do setor 2,5, que a gente fala muito, Pedro, mas negócios que faturem, que deem lucro, que paguem impostos, que aí o governo tem mais dinheiro para conseguir investir em soluções. Então, a gente fica nesse impasse. Quanto mais eu fabrico, faturo, eu usufruo dos recursos naturais, eu poluo, mas aí é daí que saem as taxas para pagar e incentivar a diminuição da desigualdade social. Então, aquele jogo de balança ali que a gente tem que trabalhar. Eu, como venho da área ambiental e depois fui para a social e tecnológica, eu olho isso como macro, assim, sustentabilidade é um triângulo que não existe solução. A gente nunca vai poder colocar na mesma balança e dividir uma pizza em 3 pedaços iguais, financeiro, social e ambiental. Nunca. Sustentabilidade é um mito, não existe e é simplesmente um caminho a ser seguido eterno. São melhorias pequenas, contínuas e que a gente tem que forçar. Eu não estou dizendo que não tem, mas ela não existe. Uma coisa não pode ser sustentável ou não sustentável. Você tem que buscar, e é uma caminhada longa.
mas eu entrei em outro viés, mas eu acho que... O Rafael estava falando, e aí eu estava pensando aqui também em alternativas como hackathons, por exemplo, entendeu? Como é que a gente fomenta e tenta, né, trazer para perto, trazer para junto e estimular. Sim, a gente está com 3 hackathons agora na usina, lançando, a gente vai lançar vários na secretaria para trazer soluções reais. A gente está fazendo o que a gente tem. Se a gente tem 100 mil, a gente faz 100 mil. Se a gente tem 1 milhão, a gente faz 1 milhão. Mas o meu ponto aqui é, Pedrinho está falando, tem como estimular mais o governo comprar coisas que já existem ou investir naquilo? Tem, mas em pequena escala. A gente precisa muito mais. E vocês falaram aí sobre os hackathons, esses movimentos... Pedrinho está travando, né, Bruno? Para mim também. Ele voltei, não vai ter golpe. Estou aqui, ó, firme e forte. Toda vez que eu caio e volto, eu digo, estou tentando derrubar o nosso papo, mas não vai ter golpe. Aí a tecnologia às vezes não ajuda, mas minha conexão está instável, especialmente agora. Mas eu já troquei aqui minha conexão para o do celular, o 4G vai ficar mais firme. Vocês estavam falando sobre hackathons, sobre esses movimentos, né? O próprio conceito de inovação aberta, que está muito dentro, né? Aqui no Recife, em específico, a gente tem um polo tecnológico chamado Porto Digital, para quem não é aqui do Recife e está assistindo. Depois, para quem também não é do Brasil, inclusive, porque no Brasil é mais fácil a gente conhecer, dá uma olhada no Google, dá uma busca, Porto Digital, Parque Tecnológico, Recife. A gente tem estimulado muito essa questão da inovação aberta, não só no setor privado, mas também na gestão pública, né? A própria Verda também, a gente tem alguns movimentos que a gente desenvolve, né? O Impacton, umas metodologias criadas realmente para fazer com que pessoas, um grupo representativo e diverso, possa criar soluções de impacto, seja para o setor público ou para o setor privado. A gente também vê uma procura muito grande em cima de ferramentas de mercado, digamos assim, inclusive do mercado de inovação, como Service Design, Design Thinking, Dragon Dreaming. Então, hoje, a gestão pública ela começa a se abrir muito para isso, a gente precisa disso. O próprio surgimento de laboratórios de inovação, como o Rafa tocou no assunto, que tem a usina pernambucana, que é um espaço de inovação para criar soluções de impacto, né? É muito sobre isso também, né? E a gente sabe que os laboratórios eles estão começando a aparecer não só aqui, obviamente em Pernambuco, como já existem em outros estados do Brasil. Mas aí eu pergunto para vocês, a gente já consegue ter resultados tangíveis, Rafa, por exemplo, na usina? Eu sei que a usina é super nova, tá? Vamos também entender que a gente também precisa, às vezes, de tempo, para também não colocar vocês numa situação de dizer, poxa, Pedrinho, 1 ano e meio de usina e tu estás perguntando qual o resultado. Então, vamos ser também racional sobre essa pergunta. A gente consegue, com esse um ano e meio de usina, por exemplo, ter algum resultado, e quando eu falo resultado, não pensa no resultado final, super, mas já tem algo que a gente possa degustar para você dizer, Pedro, vê que bacana. Em 1 ano e meio a gente conseguiu fazer isso e a gente já colhe um pouco desse resultado dessa forma. A gente já consegue Travou de novo, né? Do laboratório de inovação. Era bom ter tirado uma foto dele, ó. Travou de novo, Pedrinho. Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Já dá para tocar. Deu. Tem resultado tangível. Eu não sei se Bruna está trabalhando com algum processo interno de inovação, laboratórios. Eu faço parte, tem 1 ano, aniversário, tem prêmio Usinando, tem bônus, tem vários laboratórios internos com inovação aberta. Já tem resultado, coisas internas que não podem nem falar muito, Pedrinho. Mas eu posso garantir que vai ser, em breve, o hub de inovação aberta governamental maior do Brasil e da Latinoamérica aí. Eita, tem muita coisa boa acontecendo. Parêntese para explicar uma piada interna, gente. Para quem não é daqui, um parêntese. É que Pernambuco é uma terra aqui no Brasil que a gente sempre diz que a gente sempre tem o maior e o melhor. Maior e linha reta. E aí, quando o Rafa falou sobre o maior hub, eu lembrei logo disso. É uma piada dos pernambucanos. Nós mesmos fazendo o maior carnaval e por aí vai, né? Mas, Rafa, desculpa interromper, só para todo mundo ficar na mesma página. Eu queria saber de Bruna o que é que ela enxerga na prefeitura, se ela já recebeu algum tipo de conexão
com a usina pernambucana de inovação, que está na SECTI, com a CEPLAG, ou não, mas a gente está atuando, né? Pedrinho participou junto com o secretário executivo e o diretor de um evento na Campus. Não foi Campus, Pedrinho? Foi na Campus E aí Party. eles falaram muito sobre a usina, então o Pedrinho sabe o que é um hub de inovação governamental que chegou chegando. E já tem muita coisa acontecendo, tem resultados sim, e a gente enxerga que dentro de 1 ano ou 2 a gente vai estar bem posicionado no Brasil todo, bem conhecido. As pessoas até de fora, Portugal aí, Moçambique, vão ouvir falar da usina pernambucana de inovação. Eu não tenho conexão, né, com a usina. Só conheço, já ouvi falar, mas não tenho nenhuma ligação, assim. Não participou. Oi? Não participou ainda de nenhuma reunião? Não participei de nenhuma reunião, de nada. Sim, não. Gente, eu fiquei ouvindo vocês falarem aqui. Eu fiquei pensando num ponto, assim. A gente fala muito aqui no Brasil e acredito que isso se estende até para Portugal, para Moçambique, porque é um discurso meio que, não vou dizer que é global, não, mas é um discurso disseminado, pelo menos em Portugal que eu conheço, Moçambique que eu tenho pesquisado cada vez mais, de que pessoas de dentro, servidores públicos, pessoas que trabalham na gestão, no poder público, no setor público, tendem a ser mais fechadas para as inovações, né? Para as transformações, né? No sentido de dizer assim, poxa, a gente quer levar metodologias, ferramentas criativas de mercado para dentro da Secretaria de Saúde, vamos supor, para criar soluções para a questão do suicídio, saúde mental entre os jovens da periferia do Recife. Isso não é real não, tá, gente? Estou colocando só como exemplo, só para a gente ter um contexto. E aí as pessoas de repente fazem, poxa, mas a partir do momento que eu levo essa ferramenta, nem todo servidor público vai estar aberto a ela, há uma resistência às vezes de participar de um movimento como esse. Vocês consideram que existe um perfil resistente do servidor público em relação às inovações? E vocês acham que isso é algo que já passou de repente? Isso é algo que você pode dizer, olha, eu olhava para trás eu vejo isso, mas hoje eu vejo diferente. Como é que vocês enxergam o perfil de quem trabalha na gestão pública hoje no Brasil? Eita, eu não disse a pessoa, né? Bruninha, vai lá. Vai, Bruna. Eu acho que é muito amplo, né? E aí, assim, você tem várias esferas. Você pegar... Minha experiência dentro do governo federal, por exemplo, eu via pessoas não resistentes, na verdade, querendo mudar, querendo construir. Eu trabalhava muito com avaliação e monitoramento de programas também, né? E com construção de programas a nível nacional. Por exemplo, um dos programas que eu trabalhei bastante tempo foi no MEC, foi o programa do livro didático, né? E a gente fez toda uma mudança na lógica, exatamente para pensar como reduzir o custo do programa, né? E como conseguir torná-lo mais rápido, mais eficiente. Então, assim, eu via isso muito dentro da esfera federal. Você tem a própria ENAP, né? Um excelente exemplo, né? Que é a Escola Nacional de Administração Pública. Também trabalhei lá. E foi uma experiência incrível, porque a inovação dentro da ENAP, ela parece que é visceral. É visceral, assim. A ENAP, ela está sempre tentando, construindo e buscando isso daí. E agora, dentro da prefeitura, eu acho que eu brinco muito, né? A gente tem uma equipe hoje muito nova, né? Tem muita gente entrando, muita gente que veio de fora, muita gente que não tem experiência de muito tempo dentro do serviço público e pessoas que querem fazer. Você sempre vai ter resistência. Eu acho que a resistência, ela tá ali, ela tá posta, mas eu acho que a gente tem que ser agente de mudança, a gente tem que ser disruptivo mesmo. Mesmo eu estando há bastante tempo dentro do serviço público, eu sempre estou procurando inovar, estou procurando mudar. Eu brinco muito assim, eu quero ser um agente de mudança. Eu preciso da mudança, na verdade. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, não faz sentido. Rafa, para você eu vou adicionar uma coisa, uma provocação, tá? Quero que você responda a mesma pergunta, na verdade, se você acha que o perfil do servidor público ele é resistente à inovação, mas eu quero dar uma pitada a mais. Quero saber se a tua percepção mudou depois que você foi para dentro. Se a mesma percepção sua que você vai falar agora era a mesma ontem. Eu sabia que eu tratava com muita gente do governo como empresa, e a mesma coisa que Bruno, eu sentia que muita gente queria a mudança, buscava inquietação, tem um sentimento de que precisa tracionar para mudar, para melhorar as coisas, e tem muita gente, eu vou dizer, eu não tenho como dizer dados concretos em percentual, mas eu vou dar um chute,
70% das pessoas que estão lá têm uma inquietude e querem, e 30% são mais acomodados, vamos dizer, mais ou menos. Mas das 70 que são inquietos e querem mudança, dos 70, metade desses sabe que não consegue mudar da forma que gostaria. Aí se torna meio inquieto, mas conformado. E aí sobra 30% que ficam realmente inquietos. Então, também tem o cara que é de carreira, aí tem o perfil que é o terceirizado, que é contratado, e tem o cargo que é de confiança. Então, dentro do setor público, existem várias esferas que você tem que falar. E a maioria da sociedade civil fala assim, servidor público, o pessoal que está lá, é tudo acomodado, só fica esperando a hora acabar. Eles não sabem que existem várias estratas dentro desse setor público, e aí eles colocam todo mundo no mesmo saco. Então, isso é perigoso, falar dessa forma, porque muita gente dentro do setor público é muito mais águia do que muita gente do setor privado que é CLT. Muita gente. Eu tenho experiência assim, com pessoas maravilhosas dentro do serviço público, né? Que eu aprendi bastante, eu tive excelentes professores, né? E aí, até pegando o gancho aí de Rafael, quando ele traz assim, essa segmentação, né, dentro do serviço público, e todo mundo olha para o servidor como é uma coisa só. Servidores de carreira, por exemplo, assim, você ter servidores de carreira, você ter uma estruturação que é extremamente importante, né? Como é que você mantém a memória institucional, por exemplo, né? O histórico, isso é uma coisa que cada vez mais a gente vem trabalhando, né? Então, assim, é importante e, por exemplo, a minha experiência com os servidores de carreira foram excelentes, assim, que botam muita gente aí do privado no bolso. Pessoas altamente capacitadas, altamente preparadas, que estão sempre buscando, entendeu? Que querem mais. E, assim, existe também, né, ferramentas dentro do próprio serviço público para impulsionar essas pessoas a buscarem isso, né? Então, Bruna, desculpa. Travou e aí eu entrei no meio. Aí também tem aquele, Pedrinho, que é o servidor público de carreira que tem muito ainda a alcançar e que enxerga uma escada e que aí ele se motiva porque ele pode virar diretor, ele pode virar secretário executivo, e tem aquele servidor de carreira que é um analista ou passou num concurso que ele vai ficar ali a vida toda. Ele não enxerga a evolução. Esse, sim, tem mais chance de ficar acomodado com a síndrome de burnout, né, que tem o burnout e tem um bore-out, né, que é o cara boring, está cansado, ele não tem vontade de fazer nada. Então, um dos problemas do serviço público são aqueles que ficam estagnados. Então, tem que trabalhar essa máquina aí para fazer com que eles tenham mais desafios. Mas os outros que têm muito a crescer, eles impulsionam a máquina. E é muito importante o que o Bruno falou, servidor de carreira público é o que deixa o DNA, a memória, e leva nossos programas para os próximos secretários, prefeitos, etc. Eu percebi isso. Caramba, podia ter mais gente de fora. Não, tem que ter gente concursada, porque quando eu sair de lá, porque eu não estou concursado, todos os programas que estão lá vão sair comigo e os que estão lá, concursados, vão levar para os outros. Senão, era tudo apagado, começar do zero de novo. Então, precisamos de servidores públicos concursados em várias áreas. Mas, assim, eu também acho, Rafael, que a gente pode estimular, né? Você fazer o crescimento da carreira, por exemplo, uma pessoa que vai e busca o acadêmico também, né? Que faz um mestrado, que faz um doutorado, você valorizar essas pessoas que estão também se capacitando cada vez mais, é uma forma de você estar estimulando esse crescimento, essa busca, essa tentativa, assim, de não ficar parado e não ficar estagnado, sabe? Eu olho por aí. Mas aí concordo contigo plenamente quando a gente fala assim que você precisa dos servidores de carreira, porque a gente precisa da estrutura, a gente precisa da memória, que hoje já melhora, né? Tem, por exemplo, o SEI, a gente cada vez mais tem digitalizado, né, a nossa memória, as informações, assim, ter uma base de dados é extremamente importante, assim, como é que você vai gerar política, você precisa de inteligência para fazer isso, e você precisa de todo o histórico, a gente precisa entender e conhecer para a gente poder chegar lá na frente e avaliar, poxa, tudo isso aconteceu para trás.
Então, não vamos fazer os erros lá de trás e vamos construir daqui para frente, né, com toda essa aprendizagem, toda essa memória que tem aqui. Gente, eu fiquei olhando vocês e só pensando aqui, eu disse, não tem como a gente falar de gestão pública sem a gente falar do assunto pelo qual o Brasil está sendo olhado por todos em todo o mundo, né? 2022 vai ser um dos anos, se não o ano mais difícil da política brasileira, né? A gente sabe o momento que a gente está passando, a gente está falando de inovação na gestão pública, ao mesmo tempo que estão querendo tirar as urnas eletrônicas para voltar, só para falar um pouquinho, não que inovação seja só isso, né? Mas é tão emblemático que não tem como não pensar sobre isso, para voltar ao voto de papel. E aí eu quero fazer uma pergunta mesmo enquanto cidadãos mesmo, tá, gente? Não só enquanto pessoas que estão dentro da gestão pública, mas qual a expectativa de vocês para os próximos anos da política brasileira? Falo até no âmbito federal mesmo. Como é que vocês enxergam? Vou fazer um paralelo com o tema, mas não se prendam a isso 100%. Mas como é que vocês enxergam esse fomento? Porque ao mesmo tempo que vocês falam, a política está aberta para inovação, eu vejo pessoas inovadoras, a gente vê um movimento de tolimento muito forte de parte dessa política, né? Então, como é que vocês enxergam esses próximos anos, visto o momento que a gente vive com o atual governo federal? Bruninha, estou falando vocês sempre antes, né? Mas se vocês quiserem trocar a ordem. Isso é uma pergunta complicada, né? Eu acho que assim, é muito cedo ainda. Parece não ser cedo, mas é muito cedo para a gente saber o que vai acontecer, né? Sem dúvida, 22 vai ser um ano muito difícil, muito difícil. Eu tenho medo de estar por vir, de verdade, assim. Eu tenho muito medo do que vai acontecer, né? Bom, eu espero que a gente tenha uma mudança, né? Porque, assim, uma das coisas que me deu muita dor no coração, depois de 10 anos de serviço público dentro do executivo, a gente construiu bastante coisa, né? Inclusive, falar sobre participação social, por exemplo, para mim é base lá você ter participação social dentro do serviço público. Isso foi tolhido hoje, né? A gente teve... cortaram os conselhos, cortaram as paridades dentro dos conselhos, né? Principalmente dentro da esfera federal, você enxerga isso muito claramente. Eu acho que dependendo do que acontecer, porque a gente não tem a resposta, né? E eu espero que a gente tenha uma transição de verdade, eu acho que a gente precisa, porque a gente vai ter muita coisa para construir, principalmente na área social, assim, muito do que a gente teve aí de construção nos últimos anos aí, né, que nem tudo a gente conseguiu de fato estruturar, porque é isso, a construção da política, ela demora. Fazer a implementação de política pública não é fácil. Quando você pergunta assim, Rafael, você já vê alguma coisa que você pode trazer, né, que tem como resultado? A gente vai fazer a avaliação 4 anos, quando você para pensar 4 anos em execução de política pública, é nada. Você vai começar a colher os frutos só lá na frente. Então, assim, eu espero que a gente tenha mudança, eu espero que a gente consiga reestruturar, né, o país, reestruturar a situação, reestruturar os programas, voltar a olhar para o social, né, voltar a olhar. As pessoas precisam disso, a população está precisando, né? A gente está carente. Eu não sei nem por onde começar, Pedro. Porque isso é um papo que eu posso começar de tanto jeito e terminar só pior, mas eu vou tentar ser bem suave, como foi Bruna. Um desafio. Você sabe como eu sou progressista, como eu sou cientista, como eu adoro a verdade, como eu sou louco e apaixonado pela criatividade, pelo desenvolvimento científico e pela educação. E nenhuma dessas palavras que eu falei agora é levada a sério ou sequer compreendida pelo governo federal, que hoje está, e seus ministros. Vivemos com alguém que não tem plano, que não tem governabilidade alguma, que não tem meta, que não tem nada. Então, assim, estamos a ver navios navegando sem marinheiro, sem direção. Na verdade, tem uma direção que é muito bem planejada, que é o caos. E esse caos, ele está sendo bem planejado o tempo inteiro, todos os dias. Então, a gente vai ter que segurar a mão, bater de frente para 2022 a gente conseguir
transformar e mudar, como o Bruna falou aí, essa transição e que seja a mais pacífica possível, para que o brasileiro sofra menos, porque quem mais sofre é aquele que é mais pobre, aquele que tem menos condições de brigar por algo, que não tem capacidade de se reinventar, como a gente se reinventou na pandemia. 20% da população brasileira consegue ter acesso bom à internet, muito bom, e consegue trabalhar digitalmente. 20%. 80% ficou jogado nas sombras durante a quarentena. Então, a desigualdade, a disparidade é muito grande e a pandemia trouxe isso à tona. Então, o que eu mais quero é que a gente tenha políticas públicas direcionadas com governança e lideradas por um líder que consiga fazer o que nosso prefeito, nosso governador de Pernambuco, o prefeito João Campos também, e o governador está fazendo, que é dar acesso a quem precisa. Então, a gente precisa muito, Pedro, de uma transição e que seja o menos drástico possível em 2022. Mas estamos todos com essa. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter essa transição. Quando tu Obrigado, falou Rafa. caos, Obrigado, Bruninha. deixa eu só complementar. Quando ele falou caos, eu acho que o caos é o caos de fato pensado. É a ferramenta que ele utiliza para desmobilizar, entendeu? E desestruturar. Assim, a gente está implodindo por dentro. É isso. Porque a gente fica tentando resolver, né? E ele gerando, assim, está sendo gerado caos e a gente tentando apagar os incêndios e não consegue fazer o que é necessário, assim. É terrível. Gente, eu vou fazer o seguinte, como a gente só tem 3, 4 minutinhos, porque já entra a nova programação do Experience, aliás, do Greenfest, para a gente não terminar com esse assunto, que eu não vou deixar o fim do segundo dia do Verde Experience ser a respeito destes. Eu queria estimular vocês, na verdade, para saber se tem algum exemplo, de alguma solução que vocês veem. E aí eu queria até que vocês se desgarrassem um pouquinho das de dentro, afinal de contas, quando a gente começou, a gente falou de usina, a gente falou de mais vida nos morros. Eu queria ver se vocês enxergam alguma solução inovadora em outro espaço, em outro local, pode ser uma outra região do Brasil mesmo, pode ser fora do Brasil, que a gente pode dizer assim, vamos olhar para isso, e vamos olhar para isso como um movimento de esperança, de inovação e de criatividade relacionada à gestão pública. Vou começar por Rafa, tá? Só para mudar um pouquinho, e depois eu passo para a Bruninha. Pedrinho, eu estou participando agora de um programa PFC, que é Programa de Formação Continuada da Secretaria da CEPLAG. Isso é uma área que eu enxergo como promissora dentro da secretaria que eu trabalho, que é formação e investimento em habilidades do futuro. Então, eu estou dando aula de inovação social para várias secretarias do Estado. Eles estão investindo nessas formações, como a Bruna falou, muito importante. Isso está estimulando as pessoas que são de carreira. Além disso, existem vários programas de extensão tecnológica e de formação interna, PET e Resitec, tocadas por outras diretorias lá, o Carmelo e o César, que tocam essa diretoria. Então, 10 mil bolsas e programas para residência, para pessoas de baixa renda conseguirem estimular e trabalhar com essas novas habilidades do futuro. Então, assim, o impacto que está sendo agora transformado da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, junto com outras secretarias como de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Urbano também, e Econômico, me traz uma esperança muito, muito grande para essa nova caminhada até a troca do governo e do governo federal, também do governo estadual. Então, formação, educação e novas habilidades são as palavras que eu resumo aqui como esperançosas para o que a gente acredita que é educação. Beleza. E Bruninha traz o que aí de case, caso, ou inspirações, referências? Vou trazer vários casos, na verdade. Até você conhece o programa, né, que é o Global Mayor's Challenge, que é do Michael Bloomberg, né, que é o desafio do prefeito.
E o GMC, né, como eu chamo, ele está aí no mundo inteiro. Pela primeira vez ele foi global, né, e recepcionou 631 ideias inovadoras de 99 países diferentes na esfera municipal, né. Queria contar também, né, que a Prefeitura do Recife entra na segunda fase do programa, né, com um projeto também inovador, porque a base do Global Mayors Challenge é exatamente inovação, a capacidade de escalabilidade, replicabilidade dos programas, né? E eu acho que tá aí. A gente tem vários exemplos de edições anteriores. Um exemplo que eu posso citar é na Colômbia, né? É o projeto do Banquadra, que trabalha na área de microfinanças para tentar solucionar um problema local, né, que eles tinham com busca de empréstimo, então pessoas que já eram desbancarizadas não tinham recurso, e aí buscavam dinheiro com agiotas e não conseguiam pagar, enfim, era um grande caos, né? E aí eles criaram um pequeno projeto de microfinanças, que é diferente do nosso, é microfinanças, micro mesmo, então assim, aqui, né, a gente tem o Crédito Pop da prefeitura, mas lá, que é até R$3.000, lá é muito menos do que isso, era coisa assim de 100, entendeu? 150, assim, um valor bem mais baixo para solucionar uma problemática dentro da cidade de Medellín que era gigantesca, né? Então, assim, exemplos como esse tem vários, né? Foram 631 ideias ou programas ou projetos que foram levados, né, como para o programa. Hoje são 50 ideias que foram selecionadas para a segunda fase, né? Então, aí tem 50 ideias incríveis, assim, dá uma busca lá, procura Global Mayors Challenge, vocês vão ver vários projetos, várias ideias inovadoras, porque isso é basilar do programa, né, que estão sendo implementadas no mundo todo. Boa, gente. Tava com um delayzinho, eu estava esperando para ver se você tinha terminado. Então, gente, ó, eu quero. Ainda bem que terminamos com coisas para cima, terminamos com ideias. Sei que vocês, a Prefeitura do Recife está aí dentro, estou na torcida, obviamente, para que a gente consiga emplacar o projeto. A gente vai ganhar. É isso aí, Bruninho. É isso aí. A gente vai ganhar. É isso aí. As cidades foram selecionadas, né? Rio e Recife. Então, isso. Vai ser o primeiro prêmio, o grande prêmio. Uma vez ganhando, tem aí um projeto pautado em empreendedorismo feminino, para receber investimento. Então, deem sim uma olhada, é muito bacana. Eu tive acesso, né, através de Bruna, do pessoal da secretaria, agradeço muito. E, Rafa, estamos juntos, estou para visitar a usina. Que bom que a gente tem pessoas diferentes dentro da gestão pública, né? Eu acho que a inteligência coletiva, a pluralidade, ela é muito positiva na gestão pública. Quando você falou que ia assumir a gerência lá, eu fiquei super feliz, porque, né, uma pessoa que tem um histórico no empreendedorismo e ir para o outro lado faz com que também a gente perceba a gestão pública de uma outra forma. Eu acho que isso é muito importante para a gente enquanto cidadãos. Então, eu quero agradecer a vocês por terem topado esse papo, um papo leve sobre algo muito sério, mas que eu acho que está no momento da gente também dialogar dessa forma, com sorrisos também, porque a gente está num momento muito conturbado quando a gente fala em políticas públicas, em gestão pública. Então, a ideia da gente era justamente essa, poder conversar dessa forma, com sorrisos, para que a gente possa ir chegando em mais pessoas e levando discursos como esses de inovação para outras pessoas. Muito obrigado, quero agradecer ao Greenfest por ter topado estar com a gente mais uma vez, nesse segundo dia. Amanhã tem mais 3 episódios do Verde Experience, os últimos 3, mas todos esses, depois de um tempinho, a gente coloca isso no YouTube da Verde e todo mundo tem acesso a todos esses papos. Então, gente, muito obrigado a vocês e até breve, até breve. Beijo. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, Bruna. Um abraço. Obrigada, Pedrinho. Prazer enorme estar aqui. Vamos tomar esse café depois. Fechado. Eu quero.